Boa tarde a todos. Em nome de Deus, do povo de Coromandel, declaro aberta essa nossa 16ª reunião ordinária e convido a todos para as orações iniciais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Gaspar Bertone, Nossa Senhora Aparecida, Divino Espírito Santo, seja a nossa intercessão. Solicito do senhor secretário que faça a leitura da ata das reuniões anteriores. Ata da 15ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Coromandel, Minas Gerais, realizada no dia 17 de junho de 2019, às 17 horas, no edifício da Câmara Municipal, situado na Praça Mato Lázaro Menezes, número 33, com a presença de 10 vereadores que acompanham essa Casa de Leis, por esteve ausente o vereador Luciano Rocha da Silva, que teve sua ausência justificada. Tendo o livro de presença acusado do quórum suficiente, o senhor presidente, vereador Fernando Breno Valadares Vieira, declarou aberta a reunião, convidando os presentes para as orações iniciais. Pequeno expediente. Leitura da ata da reunião anterior, que depois de lida e se achada conforme, vai assinada por todos os vereadores. O vereador Renato Alves Ferreira fez a seguinte ressalva na ata, solicitando a inclusão na íntegra de sua fala quando da apresentação do projeto de lei 07/2019 do Poder Legislativo, em leitura durante a 14ª reunião ordinária, a saber: boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, público presente e o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Presidente, no meu entendimento, esse projeto 07 está atropelando a ordem de protocolo de entrada na casa. Hoje de manhã estive conversando com alguns assessores que trabalham na secretaria, porque dei entrada no projeto dia 13 de março e consta a mesma data desse projeto que entrou para leitura 13 de março de 2019. E o projeto é exatamente o mesmo que o senhor apresentou hoje, só que o meu foi protocolado primeiro. Isso até me causou surpresa quando vi que esse projeto tinha entrado na pauta, porque protocolei esse projeto e o senhor tirou ele da pauta e pediu que eu desse o tempo, porque o senhor tinha um pedido da família do homenageado e que o senhor estava sem jeito de colocar outro nome naquela praça que será construída. Eu te dei o prazo, o senhor pediu e venho te cobrando toda semana depois das reuniões. Eu te falo porque ainda não desenvolveu esse projeto. E o senhor, calado, pega e põe o projeto na frente do meu. Eu acho que essa atitude é até abuso de poder, que já tem um projeto, como que o senhor coloca outro projeto. E fiquei mais assustado que o senhor me pediu esse tempo e sem me falar nada, o senhor vai e coloca o projeto. Eu acho que nós deveríamos pensar direito e o senhor retirar esse projeto, o senhor de pauta e colocar o projeto 06, porque acho que tem que seguir a ordem do protocolo. É isso, senhor presidente. Resposta do senhor presidente consta na ata da 14ª reunião ordinária. Correspondência do prefeito municipal, senhora Bruna Maria Pérez, protocolado na casa de 14 de junho de 2019, em resposta ao pedido de informação 015/2019. Projeto de lei 085/2019 do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a realizar transferência de recursos financeiros à Associação Coromandel Esporte Clube da outras providências. Projeto de lei 86/2019 do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a realizar transferência de recursos financeiros ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de Coromandel, CONSEG, e da outras providências. Projeto de lei complementar 02/2019 do Poder Executivo, que promove alterações da lei complementar número 152, de 2 de outubro de 2017, que dispõe sobre a nova estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Coromandel e da outras providências. Foram repassadas para estudos das comissões pertinentes. Em atenção à solicitação da senhora prefeita, o senhor presidente, o vereador Fernando Breno Valadares Vieira, colocou em apreciação do plenário a tramitação em regime especial dos projetos de lei 85 e 86,
do Poder Executivo, que foi aprovado por unanimidade de votos. Dessa forma, o senhor presidente convocou todos os vereadores para a quinta reunião extraordinária a se realizar nesta data logo após o término deste, a fim de apreciar em segundo turno os referidos projetos. Podem emitir, primeira parte, leitura dos pareceres, discussão, primeira votação. Projeto de Lei 07/2019 do Poder Legislativo, que denomina logrador público constante da planta cadastral da cidade de Coromandel, Minas Gerais, de autoria do vereador Fernando Bueno. Após a apresentação do parecer favorável, foi colocado em discussão. Neste instante, o vereador Renato Alves Ferreira deixou claro não ter nada contra a família do senhor Aguinaldo e que acha justa a homenagem, e que se o projeto for mantido, votará favoravelmente, mas que fica triste com a atitude do seu presidente em ter tirado seu projeto de número 06 com o mesmo teor e colocado dele com o número 07 na pauta, sem nenhuma resposta acerca do tempo que havia pedido para encontrar outro local para denominar com o nome do seu homenageado, e que, da mesma forma, sem nenhuma resposta acerca do que ele disse na reunião anterior, de que iria verificar na secretaria. Colocou o projeto na hora do dia para votação. E continuando, quis considerar essa atitude um abuso de poder e que tira a credibilidade da casa e dessa presidência, e que esperava mais da presidência em razão do discurso de posse, onde se falou muito em política suja e que, na sua opinião, existe sujeira, não existe sujeira maior que essa. E finalizou dizendo, após fazer alusão ao slogan da presidência inovadora e eficiente, que não está vendo nada disso, que está vendo política suja, velha política, e solicitou do senhor presidente mais responsabilidade, e que esse não desonre a casa. Em resposta, o vereador Jacinto Moreira dos Reis, que comentou acerca da necessidade do protocolo eletrônico, o senhor presidente, vereador Fernando Pedro das Vieira, disse que adequará a questão, que todos os projetos terão protocolo com data e horário. E continuando, em resposta ao vereador Renato Alves Ferreira, fez a leitura de uma certidão assinada pelo diretor legislativo, Carlos Antônio da Silva, certificando que o projeto de lei 07/2019, de sua autoria, antecedeu ao projeto do vereador Renato Alves Ferreira, e disse que o vereador Renato alega que protocolou com o servidor que trabalha pela manhã e o diretor legislativo trabalha à tarde. O vereador Renato Alves Ferreira disse que, se o servidor assinou essa certidão, ele deve ter sido coagido, até com a ameaça de ser demitido. O senhor presidente, o vereador Fernando Breno Vieira, em respeito à família, encerrou a discussão e colocou o projeto em primeira votação, que foi aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. Projeto de Lei 01/2019 do Poder Legislativo, que dispõe sobre o fornecimento de válvulas de retenção de ar para hidrômetros a todos os imóveis comerciais e residenciais do município de Coromandel da Outras Providências, de autoria do vereador Jacinto. Foi retirado de pauta pelo autor para maiores estudos. Projeto de Lei 081/2019 do Poder Executivo, que altera a Lei número 3.696, de 29 de abril de 2015, que estabelece novos parâmetros relativos à política municipal dos direitos da criança e do adolescente da Outras Providências. Após a apresentação do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que concluiu que a inconstitucionalidade da matéria, foi concedida vistas ao vereador Luiz César Gonçalves Silveira de Rezende. Projeto de Lei 19, Projeto de Lei 85, 2019 do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a realizar transferência de recursos financeiros à Associação Coromandel Esporte Clube e da outras providências. Após a apresentação dos pareceres favoráveis, foi colocado em discussão e em seguida foi aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. O vereador Daniel Flávio Carneiro Providência registrou agradecimentos ao presidente do Coromandel Esporte Clube por somar com eles na parceria em favor do atleta ciclista Bruno César Nunes Gonçalves. Projeto de Lei 86/2019 do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a realizar transferência de recursos financeiros ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de Coromandel, da CEP e da outras providências. Após a apresentação dos pareceres favoráveis, foi colocado em discussão e, em seguida, foi aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. A respeito desse projeto, senhor presidente, o vereador Fernando Breno Valadares Vieira
registrou que essa matéria é oriunda de uma parceria entre a Câmara, Conselho, Polícia Militar, Prefeitura e 7 empresas que têm o objetivo de instalação de códigos de identificação nas entradas das propriedades rurais, a fim de proporcionar maior agilidade e segurança nos trabalhos da polícia. Segunda parte, segunda votação e redação final. Projeto de Lei 058/2019 do Poder Executivo emendado, que altera a Lei 2.979, de 12 de janeiro de 2007, que regula o procedimento para pagamento de obrigações de pequeno valor, conforme disposto no artigo 100, parágrafo 3º da Constituição Federal e da outras providências. Foi aprovado em segunda votação e redação final, por 6 votos favoráveis e 4 votos contrários dos vereadores Carlos Amado de Oliveira, Daniel Flávio Carneiro Cruvinel, Renato Alves Ferreira e Jacinto Moreira dos Reis. Projeto de Lei 82/2019 do Poder Executivo, que altera a Lei nº 3.698, de 28 de maio de 2015, aprova o Plano Decenal de Educação do município de Coromandel 2015-2025 e da outras providências. Foi aprovado em segunda votação por unanimidade de votos. Projeto de Lei 83/2019, que autoriza transferência de recursos financeiros ao Sindicato Rural de Coromandel, foi aprovado em segunda votação e redação final por unanimidade de votos. Projeto de Lei 84/2019, Poder Executivo, que altera a Lei 3.865, de 21 de dezembro de 2017, PPA, a Lei 4.007, de 14 de setembro de 2018, LDO, e abre créditos adicionais especiais destinados a dotações não existentes no orçamento. Foi aprovado em segunda votação e redação final por unanimidade de votos. Terceira parte, discussão e votação. Pedido de informação número 25/2019, indicações 079 a 085/2019 e moções 026 e 027 foram aprovadas em votação por unanimidade de votos. Esgotada a matéria designada para a ordem do dia, o senhor presidente, vereador Fernando Breno, declarou encerrada a reunião, mandando que se lavrasse presenteado e depois de lido e se achado conforme, vai assinado por todos os vereadores. Câmara Municipal de Coromandel, 17 de junho de 2019. Se todos os vereadores concordam que essa ata já acaba de ser lida, vereador Renato. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Presidente, eu gostaria só que uma pequena ressalva. No projeto 007, que foi discutido na última reunião, eu não pude discutir ele em sua totalidade, porque eu tinha falado no final da discussão e o senhor me impediu de falar. Só queria deixar registrado isso aí. Obrigado, senhor presidente. Eu coloquei que foi encerrada a discussão, mas pode colocar que o vereador queria falar e que o Fernando Breno encerrou a discussão. Pode colocar na próxima. Então, ata aprovada com essa ressalva. Próxima ata, secretário. Ata da 5ª reunião extraordinária da 3ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Coromandel, Minas Gerais, realizada no dia 17 de junho de 2019, às 18 horas, no edifício da Câmara Municipal, situada na Praça Padre Lázaro Menezes, número 33, com presença de 10 vereadores que compõem essa Casa de Leis, pois esteve ausente o vereador Luciano Rocha da Silva, que teve sua ausência justificada. Tendo o livro de presença usado o quórum suficiente, o senhor presidente, vereador Fernando Breno, declarou aberta a reunião, convidando os presentes para as orações iniciais. Ordem do dia, segunda votação e redação final. Projeto de Lei 07/2019 do Poder Legislativo, Projeto de Lei 085/2019 do Poder Executivo, Projeto de Lei 086/2019 do Poder Executivo, foram aprovados em segunda votação e redação final por unanimidade de votos. Esgotada a matéria designada para a ordem do dia, o senhor presidente, vereador Fernando Breno, declarou encerrada a reunião, mandando que se lavrasse a presenteada, que depois de lido e se achado conforme, vai assinado por todos os vereadores. Câmara Municipal de Coromandel, 17 de junho de 2019. Se todos os vereadores concordam com a ata que acaba de ser lida, permaneçam como estão. Ata aprovada. Solicito o senhor secretário que faça a leitura das correspondências. Ofício 07/2019. Solicito a Vossa Excelência que justifique minha ausência na 16ª reunião ordinária da Casa por motivo de viagem. Vereador Daniel Flávio Carneiro Cruvinel. Ofício 116/2019 da Câmara Municipal. Ofício da Caixa Econômica Federal. Assunto ofício 012 de 2019.
resposta ao ofício do vereador Rodrigo. Em entendimento ao ofício 012/2019, protocolar nessa agência, vimos informar fluxo de abastecimento, assim como acompanhamento sistemático da disponibilidade de equipamentos presentes na SAA, Sala de Aula Atendimento. Primeiramente, vimos esclarecer que os equipamentos dispensadores de saque são abastecidos diariamente, dentro das suas respectivas capacidades, levando em consideração a previsão de fluxo médio de caixas por período e em obediência aos limites de valores permitidos pela Tesouraria Central e Gerência Filial de Segurança Corporativa. Informamos que não há abastecimento aos sábados, domingos e feriados. Sendo assim, neste período, a disponibilidade de numerário normalmente é adequada à previsão de demanda, levando em consideração dados coletados no sistema referente ao volume de saques em períodos anteriores e confrontados com a previsão atual, objetivando sempre a manutenção da disponibilidade de todas as operações na SAA. Desta forma, como houve nessa circunstância um elevado movimento de saque, envolvendo valores acima da média histórica e prevista a operação de saques, só pôde ser restabelecida após o abastecimento do primeiro dia útil subsequente. Ressaltamos que a falta de numerário dos ATM não impossibilita as operações de transferência, pagamentos eletrônicos, compras com cartões de débito, etc. Informamos também que a prioridade da Caixa é prestar atendimento rápido, seguro e eficaz a nossos clientes e usuários. Isto é respaldado em todas as ações alcançadas pelo nosso âmbito de atuação, sempre focado na melhoria contínua de nosso serviço em todos os canais de atendimento. Lembramos que em muitas situações a operação de saque pode ser substituída por transferências, pagamentos eletrônicos, pagamento com cartões de débito ou crédito, entre outros, fomentando assim uma cultura mais segura para nossos clientes. Clientes e usuários, evitando a locomoção com valores em espécie, inibindo assim a ação de bandidos em assaltos e outras modalidades. Por fim, gostaríamos de contar sempre com o apoio desta casa, mantendo sempre aberta a discussão de maneiras de melhor atender nossos clientes e usuários, em especial a população de Coromandel e municípios vizinhos, oferecendo soluções cada vez mais modernas e seguras, alinhadas às práticas adotadas em todo o território nacional, sempre de maneira eficiente e segura. Sem mais para o momento, à disposição para outros esclarecimentos enquanto desejamos sucesso na condução dos trabalhos e manifestamos nossos sinceros votos de apreço e consideração a essa casa. Thales Rossoares, gerente de relacionamento. Jardim Vinícius Ramos, gerente geral. Só para deixar claro, né, secretário, que esse foi um pedido do vereador Rodrigo e tem fundamentado também pelo vereador Carlos Amado, do que aconteceu lá na Caixa Econômica há uns finais de semana atrás. Ofício 206/2019. Em atenção ao ofício 172/2019, informamos a Vossa Senhoria que o valor pago de diários para pacientes em tratamento fora do domicílio segue as normas e valores conforme portaria número 55, de 24 de fevereiro de 99 do Ministério da Saúde. Silvio Lucas. Secretário, só te interromper um pouquinho. Esse pedido aqui, essa resposta do secretário de Saúde, foi um pedido que eu fiz até para fazer a atualização do valor gasto com os pacientes de hemodiálise e transplantados. Porque essa portaria ela é de 99 e desde já 6 anos atrás, desde 2012, é pago para esses pacientes uma diária de R$15. Se nós fôssemos calcular de acordo com os índices da inflação, os últimos índices de atualização que nós temos, nós chegaríamos a um valor de 23 e 23. Todos nós sabemos que essa portaria ela é obsoleta, porque se de 99 para cá não teve reajuste, e nela prevê R$10. Aí quando foi 2012 começaram a pagar 15, e agora, até hoje, os pacientes estão reclamando bastante, já não teve esse reajuste. Então eu creio que a administração deveria rever essa posição, porque na verdade são pessoas que precisam, pessoas muito pobres, carentes, e que já estão em tratamento médico. Então, esse recurso é de fundamental importância para eles. Obrigado, secretário. Ofício número 70/2019. Secretaria Municipal de Esportes, vem por meio deles convidar a Vossa Excelência e demais vereadores
para passeio ciclístico de mountain bike, caminhos do algodão, 40 km, que acontecerá dia 7 de julho de 2019. Esse evento é realizado pela Secretaria de Esportes e a MIPA e tem como parceiro o Rotaract Clube de Coromandel. É importante ressaltar que todos os alimentos arrecadados na inscrição do evento serão destinados à APAI. Programação: saída às 8 horas do Rotary Clube, chegada às 10 horas à Fazenda São Francisco, Pântano. Livro Henrique Costa Davi, secretário municipal. Ofício 94/2019, Gabinete do Prefeito, pedido de informação 024/2019. Cumprimentando Vossa Senhoria, vimos através desse, em referência ao pedido de informação 024/2019, encaminharei a anexo a relação das viagens realizadas pelo Executivo Municipal no período compreendido de janeiro de 2017 a maio de 2019, de acordo com a Lei Ordinária Municipal 3.533, de 3 de dezembro de 2013, e o Decreto número 2.167, de 9 de junho de 2016. Outros 5, buscando sempre demonstrar transparência em todos os atos do Executivo Municipal, encaminho também para conhecimento de Vossa Senhoria todos os relatórios de viagens realizadas no período supracitado. Dione Maria Pérez, Prefeita Municipal. Endereçado ao senhor vereador Roberto Ramos da Silva. Solicito o senhor secretário que faça a leitura dos projetos inclusos na pauta. E já vou passar a mão dele também o projeto que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais e do Poder do Legislativo, para que seja incluído na pauta. Projeto de Lei 087/2019 do Poder Executivo dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para exercício 2020 e da outras providências. Projeto de Lei 012/2019 do Poder Legislativo, que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais do Poder Legislativo e revisão anual dos subsídios dos vereadores de Coromandel, Minas Gerais. Com a palavra, o vereador Dario. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas vereadores, o público aqui presente, que nos acompanham pelas redes sociais, os servidores da casa. Presidente, já que Vossa Excelência, assim como nós membros da mesa diretora da Câmara, estamos propondo esse projeto de lei, fazendo o reajuste dos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo, eu queria, presidente, fazer uma sugestão também, aliás, mais do que uma sugestão. Eu quero fazer um apelo ao Poder Executivo que remeta também para essa casa, para ser apreciado conjuntamente com esse projeto, um projeto de lei fazendo o reajuste dos vencimentos dos servidores do Poder Executivo. E digo por quê. Olha, nesse projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que acabamos de receber com a nossa pauta, foi incluso na leitura hoje, podem notar os senhores que aqui, num dos anexos desse projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, conta para nós as receitas correntes do município de Coromandel no ano de 2017, 2018 e a projeção para 2019, 2020, 2021 e 2022. Que é assim que determina a Lei Complementar 101, que é a lei, exatamente a Lei de Responsabilidade Fiscal. Notem os senhores colegas vereadores e o público que está nos assistindo, que eu vou aqui ler, que no ano de 2017 as receitas correntes do município foram de R$ 77.068.433,39. No ano de 2018, R$ 79.629.778,86. E a projeção para o ano de 2019 é de R$ 100.685.878,71. Eu fiz aqui também, utilizando os próprios anexos que foram elaborados, repita-se, pelo próprio Poder Executivo,
nós chegamos aqui em 2017 a um gasto de pessoal de R$ 43.980.566. Isso representa, em relação às receitas correntes, 57,06%. De fato, no ano de 2017, não seria possível de jeito nenhum ao Poder Executivo dar reajuste aos servidores. Porque qualquer tanto que desse, ele superaria os 60%. Bom, no ano de 2018, os gastos com pessoal e encargos sociais foram de R$ 42.455.614. Isso em relação ao total de receitas correntes, que é de 79 milhões, isso representou 53,32% em relação às receitas correntes. E a projeção para esse ano de 2019 de gasto com pessoal é 45.945.540. Note que aqui nós estamos tendo um aumento de gastos com pessoal de 2019 em relação a 2018 de quase 3 milhões de reais. Não teve reajuste, então eu só posso concluir que isso foi excesso de contratação, mais pessoas contratadas e, portanto, que não teve reajuste. Só pode ser isso, não tem outra maneira. Entretanto, os R$ 45.945.540 reais que está sendo projetado para gastar com o pessoal, se a gente contrapõe com o total de receitas correntes projetadas de R$ 100.685.878,71, isso significa dizer, presidente, caros colegas vereadores, que o Poder Executivo tem uma larga margem de vontade, de espaço, né, para gastar com o pessoal. Então, não entendo por que não vem para cá um projeto de ajuste do salário dos servidores. Isso quem está dizendo, gente, não sou eu não, isso quem está dizendo é a própria prefeitura, a administração. Notem que esses anexos estão assinados por Dione Maria Pérez, que é a nossa querida prefeita municipal, Bruno Borges Carvalho, que é o contador da prefeitura, e Arlete Lourdes Borges, que é controlador interno. Então é o seguinte, eu acreditando nos números deles, como eu acredito que são verdadeiros, então não há nenhuma justificativa mais para que não se dê o reajuste para os servidores públicos do Poder Executivo. Né? E eu diria mais, com um percentual de molde a compensar esses quase 3 anos que não foram dados os reajustes nos anos anteriores. Então, presidente, eu queria deixar essa súplica, né, ao Poder Executivo e, né, aqui os próprios números deles estão dizendo que eles têm condições de dar esse reajuste, portanto não há nenhuma explicação mais para retratar esse reajuste dos servidores. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Renato. Senhor presidente, em relação ao que o vereador Dario falou, eu quero dizer que eu sou totalmente favorável às suas palavras, só que assim, eu acho que não adianta nós mais fazer apelo ao prefeito, porque já não é o primeiro, segundo, terceiro, o presidente do Sintrato já esteve aqui, se não uma vez, já foi também mais de uma vez, 2, talvez até 4 vezes, 3, sei lá, e até hoje esses apelos nossos não foram atendidos. Então, eu creio que nós deveríamos, ou não sei se é possível a Câmara fazer isso, mas talvez a presidente do Sintrato, eu vou conversar com ela, para ela entrar com mandato de segurança. Eu acho que já é tempo de entrar com mandato de segurança, para poder estar fazendo esse reajuste, porque realmente o servidor está sendo prejudicado durante esse tempo aí sem reajuste. Obrigado, presidente. O vereador Dario, em seguida o vereador Rodrigo. Presidente, eu acho que o vereador Renato está coberto de razão em face desses números, porque antigamente, no meio jurídico, o presidente e advogado sabe muito bem disso, né, quando você ingressava em juízo e tinha no cumprimento de uma obrigação do poder público que demandava recurso, o simples fato, né, de um ente público arguir, né, o princípio da reserva do possível. O que é o princípio da reserva do possível? O princípio da reserva do possível é, digamos,
capacidade que o ente público tem de suportar financeiramente e orçamentariamente aquela obrigação. Antigamente, só a arguição disso era suficiente para que ele se afastasse do cumprimento da obrigação. Hoje não é mais possível isso. É preciso que o ente público demandado inicialmente, ele comprove que ele não tem condições de fazê-lo. Agora, com esses dados que nós aqui temos, eu acho viável, sim, do ponto de vista jurídico, a impetração de um mandado de segurança pedindo o cumprimento da lei. E, aliás, não só da lei, como também está no artigo 37, salvo engano, salvo meu juízo, no parágrafo 10 do artigo 37, que fala que os reajustes dos servidores devem ser ajustados sempre na mesma data e anualmente, de acordo com os índices de inflação. Então, quero comungar, sim, com as suas palavras e dizer que acho viável, nesse momento, uma vez que a gente estaria afastando, né, esse princípio da reserva do possível como forma de argumentação do Poder Executivo. Obrigado. Vou falar, vereador Rodrigo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores, ao público aqui presente, o pessoal que acompanha nós através do Facebook. Presidente, eu quero reforçar as palavras do colega vereador Renato Painha, que ele está totalmente certo, porque não adianta chover no molhado mais com esse assunto aqui na Câmara, que temos que tomar uma atitude mais drástica em relação a isso, porque os funcionários públicos estão prejudicados já há 3 anos que não tem esse reajuste de salário. O salário tem funcionário que está recebendo menos de um salário mínimo, então a gente não podemos aceitar isso. Aproveitando esse assunto, quero pegar um gancho nessa questão de não cumprir a lei, que a administração não cumpre a lei, é sobre a questão da taxa de iluminação pública. Nós, vereadores, não podemos aceitar, temos que tomar uma providência. Não sei se cabe à Câmara Municipal entrar com ação na Justiça ou a Câmara pode fazer uma denúncia ao Ministério Público, o próprio Ministério Público entrar com essa ação na Justiça, porque a lei está vigente. Já era para ter a administração municipal ter reduzido a taxa de iluminação pública para o município de Coromandel. Até hoje isso não foi feito. Tem várias contas de energia sendo expostas no Facebook, residentes pagando R$41 até R$45 de contribuição de iluminação pública. Sempre tem várias ruas, ali principalmente no Brasil Novo, está o porte fincado desde 2017, que a prefeitura alega não ter recurso para colocar aquele braço para pôr energia na porta da casa do cidadão. Então nós não podemos aceitar isso, temos que tomar uma providência rápida, a assessoria jurídica da casa, porque a lei está vigente, se não me engano, desde o dia 15 de maio. Se não me engano, desde 15 de maio, já era para ter reduzido essa contribuição da taxa de iluminação pública, até hoje isso não foi feito. Não cabe à Câmara agora reduzir, cabe sim à administração municipal reduzir, porque a Câmara votou a lei e a lei está vigente no município de Coromandel. Obrigado, presidente. Vereador Rodrigo, Vossa Senhoria está coberto de razão e, nesse momento, o descumprimento dessa lei coloca a prefeita como incursa, né, no artigo 1º do Decreto-Lei 201 de 67, que é negar cumprimento à lei. Salvo engano, isso está lá no artigo 1º, inciso 14 do Decreto-Lei 201, que disciplina os crimes cometidos pelos agentes políticos, tanto vereadores quanto prefeito. Realmente ela está incidindo em um crime de responsabilidade e acho viável também, do ponto de vista jurídico, uma representação junto ao Ministério Público, porque essa ação é uma ação pública, não é uma ação privada. E não é um julgamento pela Câmara, é um julgamento pela Justiça. Negar cumprimento à lei é crime, sim, está tipificado no artigo 1º do Decreto-Lei 201 de 67. Tem toda a razão. Só para encerrar, falando um pouco desse assunto, sobre a questão do reajuste que tem colocado aqui pelo vereador Dario, bem explicado, na verdade, porque tecnicamente que realmente existe recurso. Quando a gente fala que o recurso existe, a própria administração nos informa isso. E quando o vereador Renato bem colocou aqui a questão do mandado de segurança, tem algumas cidades, vereador, como o Divinópolis, que lá também ficou num ano e esse ano também sem o reajuste, como é Coromandel. O próprio sindicato apresentou um pedido de proposta de impeachment na Câmara Municipal e esse pedido está sendo avaliado. Agora, nós não queremos que isso chegue aqui na Câmara Municipal, porque eu acho que a sustentabilidade do mandato é importante até para a economia da cidade, a menos que seja um fato muito grave.
Então, assim, nós não queremos isso, mas essa opinião do mandado de segurança, com esses números do vereador Dario apresentados aqui, são totalmente suficientes. E sobre a iluminação pública, nós também, é algo que está nos desgastando bastante como vereadores. Eu quero deixar aqui o recado à população de Coromandel, que nós temos feito ofícios tanto para a administração como para a CEMIG, mas nada está sendo cumprido. Da nossa parte, já está sendo elaborada a medida jurídica cabível via Câmara Municipal. Não obstante isso, também é ferido o decreto, como foi bem colocado pelo vereador Dario, e cabe talvez até uma representação junto ao Ministério Público, que qualquer vereador pode fazer. Então, o que nós estamos avaliando é uma medida nossa, aqui, vereador Rodrigo, da própria Câmara Municipal, caso não haja nenhuma representação pelo crime de responsabilidade política e administrativa. Com a palavra, vereador Luiz César. Presidente, você já disse encerrar esse assunto, mas eu gostaria só de deixar aqui minha opinião, fazer coro com todos os vereadores que já fizeram uso da palavra. Um dos papéis da Câmara Municipal é fiscalizar o Executivo Municipal e não só a execução financeira do município. Quando fala de fiscalização, a gente logo vem na cabeça da gente e está fiscalizando questão ligada a dinheiro, ao orçamento, à execução financeira. Mas nós temos que fiscalizar também a execução legal, a execução judicial, a execução judiciária do Executivo, não sei se essa seria a palavra, o cumprimento da lei. E a gente, eu acho que é obrigação, não só de um vereador ou outro vereador isoladamente, mas é um papel da Câmara Municipal de comunicar ao Ministério Público as leis que não estão sendo cumpridas, porque a gente apresenta os projetos de lei, são aprovados, ou até mesmo vêm do Executivo, são aprovados e não são cumpridos. Então, eu acredito que seja papel da Câmara Municipal, como entidade, não de um vereador ou outro, ou até do sindicato, mas acredito que seja papel da Câmara Municipal, como entidade, está fazendo essa representação e comunicando ao Ministério Público essas leis que não vêm sendo cumpridas no ano de hoje. Obrigado, presidente. Muito bem colocado, vereador Luiz César. Até peço aí a Procuradoria Jurídica da Câmara que faça essa comunicação ao Ministério Público dessas leis que não estão sendo aplicadas. E até porque nessa questão da iluminação pública nós sabemos que existem mais de 2 milhões de reais justamente na conta para fazer esse tipo de serviço que o vereador Rodrigo disse. Gostaria de pedir ao assentimento dos colegas do plenário a urgência especial no projeto do reajuste para os servidores do Poder Legislativo, projeto de lei 012 de 2018. Por que da urgência? Como o reajuste é a partir de junho, a contabilidade, o presidente Jacinto, o vereador Jacinto já foi presidente, sabe, vai ter um trabalho muito grande para colocar isso na próxima folha. Então, gostaria de pedir, colocar aqui em votação, se todos concordarem, eu não vou colocar nem nominal, da gente votar isso hoje. Alguns dos vereadores discordam? Se todos os vereadores concordam, então o projeto fica incluso na pauta para que nós possamos votar ele hoje. Projeto de lei 012 de 2018. Ordem do dia. Projeto de lei 081 de 2019 do Poder Executivo, que altera a lei número 3.696, 29 de abril de 2015, estabelece novos parâmetros relativos à política municipal dos direitos da criança e do adolescente e dá outras providências, vistas ao vereador Luiz César. Gostaria de falar alguma coisa, caro vereador? Presidente, com relação a esse projeto, que eu encaminhei aquele de vista no ano passado, onde justamente uma das divergências era com relação à recondução dos conselheiros, que na lei que está vigente já consta essa recondução, e era uma das minhas dúvidas, e outra das minhas dúvidas seria com relação ao parecer desse projeto. E também gostaria de aproveitar e já comunicar ao presidente que tem uma emenda que foi apresentada nesse projeto. Com a palavra, vereador Dario. Presidente, nós chegamos a um entendimento com a base política, né, de apresentação da prefeita, com o vereador Jacinto, o vereador Renato, o vereador Manuel, não tinha chego ainda. Nós chegamos a um entendimento de manter o objetivo da alteração, que é permitir a recondução dos membros do Conselho Tutelar. E nós suprimimos do texto da proposta enviada aquela parte que diz que a eleição seria mediante um regulamento do
conselho. Nós tiramos o regulamento, tiramos isso para não permitir ou não dar margem a que o chefe do Poder Executivo pudesse, por ato próprio, né, escolher os membros. O processo de escolha será o mesmo que ainda hoje vige na lei, e nós estamos permitindo tão somente a recondução, que será sempre por um processo de eleição. E, inclusive, o vereador Jacinto assinou a emenda comigo, né? Não sei se o vereador Renato também assinou. Se não assinou, está livre para assinar à disposição. Então, nós chegamos a esse entendimento e aí nós superamos aqueles impasses colocados anteriormente, né? Que isso estaria ferindo, na realidade, da forma como estava sendo proposta a redação, nós estaríamos ferindo o artigo 132 do ECA. E da forma como nós fizemos essa emenda, né, supressiva, a gente está, digamos, colocando a redação conforme os ditames desse artigo 132 do ECA. Presidente, A palavra é vereador Luiz César. só uma dúvida que ainda continua. Aliás, eu poderia até fazer a leitura da emenda primeiro, a dúvida em cima da emenda, presidente. Emenda supressiva, número 3 de 2019, projeto de lei 081 de 2019. Artigo 1º. O artigo 1º do projeto de lei número 81 de 2019 do Poder Executivo passará a ter a seguinte redação. Artigo 23. O município terá um conselho tutelar com estrutura adequada para o funcionamento, composto por 5 membros, escolhidos nos termos da presente lei, para mandato de 4 anos, permitida a recondução por novos processos seletivos. Vereador Dario Machado Rocha. Jacinto, Moreira dos Reis e Renato. Isso. Mas a minha dúvida é o seguinte: a legislação que está vigente, ela permite recondução por mais um mandato. Com essa alteração do projeto e essa emenda mantém nesse sentido, seria reconduções ilimitadas? Porque, na realidade, a pretensão da administração é que haja recondução ilimitada. Lembrando que isso é um processo seletivo, né? É, na realidade, uma eleição. E é como se fosse a própria Câmara aqui, né? Não há limite para que o parlamentar se candidate, se reeleja, né? Não há limite nisso. Eu não acho que isso vai ferir aí nenhum tipo de dispositivo constitucional e legal, até porque a gente está preservando aí esse processo eletivo, né? O eleitoral. Então, uma vez que a população possa desejar a recondução daquele membro do Conselho Tutelar por sucessivos mandatos, eu acho que a população é quem tem que falar, de fato, em última instância, ela estando de acordo, não vejo nenhum tipo de problema nesse sentido. Não sei se respondi aí adequadamente a do colega vereador Luiz César. Não havendo mais discussão, gostaria de colocar a emenda, que já foi até lida pelo vereador Luiz César, em votação. Vereador Carlos Amado. A favor, senhor presidente. Vereador Rodrigo. A favor, presidente. Vereador Roberto. A favor, senhor presidente. Vereador Luciano. A favor, presidente. Vereador Manuel. A favor, senhor presidente. Vereador Renato. A favor, presidente. Vereador Jacinto. A favor, presidente. Vereador Dario. A favor, presidente. Vereador Luiz César. Presidente, eu sou favorável à emenda, eu só o segundo ponto do meu questionamento, que não ficou esclarecido com relação ao parecer, foi alterado o parecer. Presidente, eu considero que com essa alteração o projeto preenche aí os requisitos de legalidade e constitucionalidade, não vejo nenhum problema. Favorável à emenda. Creio que todos os componentes das comissões também opinam dessa mesma forma, então o projeto fica totalmente legal. Gostaria a emendar. Se os vereadores concordarem com o projeto, fica aprovado. Alguma divergência? O projeto é emendado, aprovado? Todos concordam, permaneça como estão. Então, o projeto é emendado, já aprovado por aclamação. Projeto de Lei Complementar 002 de 2019, que promove alterações na Lei Complementar número 152, de 2 de outubro de 2017. Dispõe sobre a nova estrutura administrativa da Prefeitura de Coromandel e da outras providências. Antes até de passar a palavra, gostaria de registrar a presença da Marisa e da Leninha, que são as nossas
trabalhadoras com os remédios aí do nosso município, também do Juliano Reis, que sempre faz um trabalho cultural muito bacana. Nós aqui, Juliano, até fizemos uma indicação para que o município homenageie o Biá, que a gente sabe aí da sua conduta cultural para o nosso município, do Edilei, todos os servidores da casa, do Luiz Fernando, vereador, da Albertina, da Benilda. Então a gente agradece muito que vocês estejam aqui, tá bom? E nosso amigo Grande Neves, né? O nosso policial militar aí. Então vamos passar para a discussão desse projeto com a palavra o vereador Dario. Antes disso, eu peço ao vereador César faça a leitura do parecer. Presidente, os pareceres tanto da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que opina pela legalidade e consolidado pelo projeto, quanto da Comissão de Finanças, Orçamento e Tribunal de Contas, que opina pela adequação financeira e orçamentária. Para vocês favoráveis. Com a palavra, o vereador Dario. Presidente, só gostaria de fazer um registro que o estudo de impacto ambiental desse projeto, de impacto orçamentário e financeiro do projeto, ele não está adequadamente preenchido. Veja bem, aí está colocando que o vencimento desses cargos é de R$ 2.506 e alguma coisa. Né? Bom, para o ano próximo, se a gente pegar os dois cargos e multiplicar, né, por 2, multiplicar por 13 vencimentos, que são os 12 meses normais e mais o 13º, nós chegaríamos, sem levar em conta que as férias têm que ser pagas com 1/3 a mais, e sem levar em conta as contribuições patronais, nós chegaríamos a um valor de R$ 65 mil, e não de 40 mil como está aí. Então, o alerta que faço, e não é por ser chato, nós como legisladores, nós temos que ser atentos aos projetos de lei que nos chegam. Então, a contabilidade e a assessoria da senhora prefeita falhou mais uma vez nesse estudo do impacto ambiental. Desculpe, o impacto orçamentário e financeiro. Eu acho que é o vício do ofício. É o vício do ofício. Então, presidente, a gente quer deixar esse alerta aqui para que quando forem fazer qualquer projeto de lei que envolva esse estudo, né, do impacto orçamentário e financeiro, que as pessoas que cuidam disso tenham mais cuidado de fazer a coisa de forma adequada, porque realmente foi errado. Com a palavra, o vereador Luiz César, em seguida o vereador Jacinto. Presidente, eu gostaria aqui de manifestar que sou favorável, já adiantar meu voto favorável ao projeto, devido a esses cargos que estão sendo criados na área da saúde. E a gente tem visto aí as dificuldades da população com relação à saúde. Se fosse criação de cargos em qualquer outro setor, em qualquer outra área, eu seria totalmente contra. A gente vem levantando essa questão desde quando foi aprovada a reforma administrativa do município, cargos, número de cargos exagerados, de cargos comissionados, e que não atende, uma estrutura administrativa que não atende a população de Coromandel. Já foi dito por várias vezes por secretários, quando estiveram aqui na Câmara, que alguns cargos não estão sendo ocupados, não estão providos. Então, no momento desse, onde a gente está fazendo uma alteração na estrutura administrativa, a administração deveria aproveitar o momento e fazer uma adequação de forma geral nessa estrutura administrativa, extinguindo os cargos que não estão sendo ocupados, se não estão sendo ocupados não são necessários, e porque a gente fica pensando que esses cargos que não estão sendo ocupados por não serem necessários no momento, pelo motivo de foi colocado pelo vereador Dario, da possibilidade da margem percentual para gasto com o pessoal, que esse ano já tem uma certa margem, o ano que vem terá uma margem maior, a gente fica pensando que esses cargos, o ano que vem, eles vão ser necessários. Não para a população de Coromandel, não para atender a população de Coromandel, mas para atender a campanha eleitoral da prefeita municipal.
Então já quero aqui adiantar o meu voto com relação a esse projeto, especificamente por ser cargos ligados à área da saúde, e a gente conhece a necessidade da população de Coromandel com relação à saúde municipal. E deixar registrado também com relação a essa questão e sugerir ao Executivo Municipal que até final do ano faça essa adequação da estrutura administrativa e que realmente extinga esses cargos que não são necessários e que não estão sendo providos, presidente. Com a palavra, vereador Jacinto. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite ao público presente. Quero agradecer as palavras dos colegas vereadores. Realmente é um projeto importante, né? Porque nós estamos vendo a demanda da nossa população aí no setor da saúde, no setor de farmácia. E dizer também aos colegas vereadores, a todas as pessoas que nos acompanham através das redes sociais, que esses cargos são de cargos de provimento efetivo. Então, essas vagas nós estamos criando um quadro efetivo, são pessoas que passaram no concurso, agora nesse concurso que teve na prefeitura, então simplesmente nós vamos aí abranger as vagas que estão remanescentes, né, que foram aprovadas, para atender a nossa população, visto com que nós temos aí expandido os PSF, inclusive na sexta-feira nós tivemos a oportunidade de reinaugurar o posto Abiteiro, então a demanda dos postos de saúde está ficando muito grande, então realmente é necessário, seria necessário talvez até mais de 2 vagas, mas ao primeiro momento são 2 que é tanta presente aqui, que foram aprovadas por esse concurso, então a gente agradece, né, e dizer à nossa população que com certeza nós vamos estar aí atendendo bem a nossa população, aos usuários da nossa saúde no município de Coromandel. Obrigado, senhor presidente, só isso mesmo. Realmente, as palavras são acertadas. Até conversando anteriormente com a servidora Marisa, ela me reportou que essa questão é uma fiscalização do Conselho, do CREF, que está fazendo aí no município. Parece que o município tem sido multado com relação a isso, que são necessárias as distinções das ARTs em determinadas áreas específicas, mas não deixo de comungar também com as palavras do vereador Luiz César, porque nós devemos, e o município deve, fazer realmente essa extinção aí, e não essa coxa de retalhos como tem feito na reforma administrativa. Uma reforma que seja justa, que diminua realmente o impacto dos gastos municipais. Desta maneira, coloco o projeto de lei complementar 002 de 2019 do Poder Executivo em votação. Com a palavra, com o voto do vereador Carlos Amaro. A favor, senhor presidente. Vereador Rodrigo. A favor, presidente. Vereador Roberto. A favor, senhor presidente. Vereador Luciano. A favor. Vereador Manuel. A favor, senhor presidente. Vereador Renato. A favor, presidente. Vereador Jacinto. A favor, senhor presidente. Vereador Dario. A favor, presidente. Vereador Luiz César. A favor, presidente. Senhor presidente, senhor presidente, visto que os projetos foram aprovados, e Vossa Excelência já vai convocar uma extraordinária, se Vossa Excelência puder incluir todos os projetos que foram aprovados na tarde de hoje, né, em segunda votação, a gente já enxuga a pauta e na próxima semana nós temos aí o orçamento, que é bastante complicado dos vereadores estudando, então não fica com a pauta vazia. Vossa Excelência. Muito bem, já está no nosso planejamento, vereador, vou colocar sim. Obrigado, senhor presidente. Palavra, vereador Dario. Presidente, a propósito desse tema, nós então acabamos de aprovar o projeto de lei em primeira votação, certamente será aprovado em segunda votação, mas, presidente, eu recebi aqui, aproveitando a presença das farmacêuticas, eu recebi uma denúncia extremamente grave que tem acontecido na área da saúde. A denúncia que eu recebi foi que trata do seguinte: os médicos estão fazendo uma prescrição no receituário e a informação que eu recebi é de que está havendo uma interferência de cima dos médicos para alterarem a prescrição. Isso é muito grave. E outra, se o médico está pedindo lá uma quantidade de medicamento, está sendo alterado para menos. Aproveitando a sua presença aqui, isso é verdadeiro? Não, hoje a gente tem protocolo de atendimento para algumas doenças. E que é até importante, porque a gente faz isso não para... Vou pedir que você para vir aqui à frente, nós estamos quebrando o protocolo, até porque o vereador Dario te fez a pergunta, para ficar gravado e você usar a tribuna como servidor público. Por favor, pode ir aqui. Por aqui. Do nosso lado aqui, ó. Aqui, ó. Por aqui. Pode vir aqui.
não trouxe números, né, para falar sobre isso, mas é o seguinte: o que ocorre hoje é que existe protocolo para atendimento de alguns medicamentos, né? E a gente faz instrução aos prescritores sobre essa prescrição mesmo, né? Então, vou dar um exemplo. Hoje nós temos os medicamentos básicos, são aqueles medicamentos paracetamol, dipirona, medicamentos de uso que não deve ser de uso contínuo, né? Para doenças que são passageiras, né? Para coisas que são passageiras. Temos os medicamentos de uso contínuo, né? Que são para doenças crônicas, né? Hipertensão, diabetes, dislipidemias e medicamentos controlados que obedecem à legislação própria. Hoje pode existir algum tipo de corte nesses medicamentos básicos, mas única e exclusivamente para garantir a saúde do paciente. Então, vou dar um exemplo para você. Um exemplo que já ocorreu várias vezes. O paciente vai hoje no médico no PSF. Então, muitas vezes o paciente já vai pedindo uma prescrição, que a gente não atende nada sem prescrição. Então, por exemplo, ele tem prescrição de 40 comprimidos de paracetamol e o médico coloca na posologia, que é um modo de usar, um comprimido Sidor, né, e 40 comprimidos. Ele vai na farmácia e é atendido com os 40 comprimidos. Uma semana depois, ele vai no dentista e aí ele pede prescrição de paracetamol novamente. Se o paciente já for atendido com a quantidade estipulada por mês, ele não pega o mesmo medicamento, desde que não tenha uma justificativa para isso. Para isso nós fazemos orientação aos nossos prescritores, porque existe muitos pacientes que nem sabem que está levando o mesmo medicamento. Eles tomam 1, 2, 3 doses, talvez, de um mesmo medicamento. Ou, por exemplo, ele acabou de usar 10 dias de um anti-inflamatório, ele vai no outro médico, o médico prescreve o mesmo anti-inflamatório, ele vai continuar o uso, sem saber que isso faz mal para a saúde dele, porque o próprio prescritor não sabe que ele já fez o uso prévio. Então, o que a gente fez, e que eu acredito que seja legal, porque isso também ocorre no componente especializado, que é do Estado, a gente estipulou quantidades. Bom, Marisa, mas aí você pode falar que tem um artrite reumatoide, um câncer, e ele precisa fazer esse uso, porque foi avaliado o custo, né? Então, para isso, a gente faz a orientação do médico e todos os nossos prescritores, eles têm essa orientação, que a gente faz reuniões periódicas e eles colocam um código, que é o CID da doença, que comprova a necessidade desse uso por um tempo maior. Então, ele colocando o CID da doença, a gente atende o paciente por um tempo maior do que aquele que geralmente a gente atenderia. Então, talvez eu não tenha sido muito clara, mas, por exemplo, um paciente que ocorreu um dia, um paciente numa sexta-feira buscar 40 comprimidos de paracetamol e de amoxicilina. Então, na segunda-feira ele foi no dentista, um paciente muito simples, com um grau de entendimento muito pequeno. Na segunda-feira ele foi no dentista e o dentista passou 2 dias de paracetamol. Mas ele já tinha levado o paracetamol na sexta-feira, para tomar 10 dias. Então, não precisava dele pegar de novo, era o mesmo paracetamol. O paracetamol não ia tratar só, por exemplo, a perna, ia tratar o dente também, entendeu? Então, ele não tinha necessidade de pegar mais medicamento, porque o que a gente tem que ver é que a gente não está lá só para fazer o atendimento, mas também para fazer essa prevenção, até de intoxicação mesmo, porque nós temos uma automedicação meio que induzida, porque o paciente ele vai pegar uma receita aqui, ele pega uma receita ali. Acontece muitas vezes, Eliane está aqui há vários anos atendendo na farmácia, ela sabe, do paciente chegar com 4 ou 5 prescrições de um mesmo medicamento de médicos distintos, porque ele vai no pronto-socorro, porque nós temos médicos em vários locais, então ele vai no pronto-socorro, ele vai no especialista, ele vai no PSF. Então, ele talvez nem saiba que ele está com a prescrição de um mesmo medicamento. Então, a gente toma cuidado de orientar o paciente que alguns medicamentos, por tempo que excede o que pede, né, segundo o formulário terapêutico nacional, ele poderia estar, em vez de curar, ele poderia estar, por exemplo, trazendo uma hepatotoxicidade, né, atingindo o fígado dele. Então, assim, a gente não faz isso quando, assim, sem estudo. Todos os casos são orientados antes. Se eu tenho algum caso específico aqui que eu explano, assim? Não, eu até acho louvável que vocês tenham esse controle. Se é que tem mesmo, eu fico feliz com isso. Né? Mas a denúncia não diz respeito a isso. Diz respeito ao seguinte, que uma receita para um certo medicamento tem sido alterada, né?
e que tem sido feito esse procedimento de restrição na quantidade, não é com esse objetivo nobre, altruísta que você está colocando para nós, mas para fins de economia de dinheiro. Isso é o que foi passado para mim, né? Agora eu entendo que se vocês têm lá um registro, né, dos pacientes que procuram pelo pronto atendimento, se tem um sistema que garante com segurança que ele vem fazendo uso de uma certa medicação e que isso é mais uma quantidade, que isso pode, né, concorrer para o próprio agravamento do estado de saúde da pessoa, eu acho muito nobre isso, bacana, eu assino embaixo, né? Agora, se está fazendo, né, uma economia em cima de uma medicação que é necessária, aí eu sou contra. Eu sou frontalmente contra, mas falta medicamento, viu, Marisa? Você há de convir comigo que falta. Não tem uma programação muito bem feita, não. Outro dia eu estava caminhando, presidente, uma senhora me parou na rua, só dá um jeito, porque eu fui lá no posto de saúde, naquele lado do Taquaril. Ela é diabética. Não tinha as fitas para ela fazer o controle da diabetes. Então, assim, né, infelizmente, a gente, como representante do povo, a gente é demandado por todo mundo, né? E há sim muitas falhas no setor da saúde. Há uma coisa que eu estou apurando, presidente, mas vou aqui adiantar, que uma recém-nascida, recentemente, precisou de uma ambulância para ser transportada para Patrocínio e foi negada a ambulância para essa recém-nascida. Então, há problemas que não são da sua alçada, né? Eu só estou ampliando aqui o nível de discussão, porque o assunto merece sim ser tratado, saúde não é brincadeira, né? E se você nos diz que essa alteração da prescrição em favor da saúde do paciente, que ótimo, eu fico feliz realmente e aqui cumprimento por esse trabalho, né? Mas se for algo no sentido de realmente fazer uma economia que não tenha contrapartida o atendimento necessário, né, da prescrição médica, aí a gente é obrigado a ser sabe? Tá certo. Agora, sobre a falta de medicamentos, eu posso falar? Sobre a falta de medicamentos, realmente ocorre, né? Ocorre não só conosco, né, mas no hospital ou até em casa, né? A gente vai na drogaria, o medicamento não tem disponível para comprar, porque não está produzindo, alguma coisa no sentido. Então, assim, a gente tem uma programação, inclusive a gente compra não só na ata do Estado, que é o que é previsto na regionalização da assistência farmacêutica, mas nós temos uma ata municipal com todos os medicamentos, porque quando o Estado não dispõe de algum medicamento, a gente compra na ata do município, mas ainda assim, de logística mesmo, a gente acaba nem sempre tendo todos os medicamentos. E também por ser um produto que tem validade e que as empresas geralmente entregam para a gente com 6 meses de validade, a gente tem que ter uma programação assim, de tempo e tempo curto, né? Porque vai para não vencer o medicamento, né? Que seria uma coisa pior ainda, né? Então, eu agradeço. Com a palavra, vereador Jacinto. Senhor presidente, ainda em tempo, queria parabenizar a Marisa pelas palavras de programação, isso é muito importante, e dizer também, até tive a oportunidade de falar com os colegas vereadores, a inauguração do posto da Piteira foi na sexta-feira, o primeiro posto informatizado. Então, a partir de agora, tudo que a Marisa falou vai ser monitorado. O cadastro do paciente, o paciente passou pela consulta do PSF da Piteiras, lá no posto do pronto-socorro, o médico vai ter acesso ao prontuário, o problema que ele teve, o que ele está tratando, e vai acompanhando. Então, isso, o município de Coromandel está saindo na frente, porque o posto da Piteira foi o primeiro, né, Marisa? Foi o primeiro. Então, assim, nós vamos implantar os outros, tá, em sequência, a Secretaria de Saúde, e isso vai facilitar, que é um exemplo, a pessoa está lá no posto da Piteira fazendo acompanhamento com o médico. E ele, no final de semana, ele passa mal, todo o relato dele está no sistema. Então, assim, isso vai favorecer muito para nós, inclusive, e o camarada citou, o acompanhamento de medicamento, né? A prescrição do remédio que foi prescrito, pelo sistema, os médicos vão poder acompanhar. Então, chegou no pronto-socorro na emergência, o médico já sabe a dor que causou, o dia que ele consultou no posto de saúde. Então, isso aí vai favorecer muito para nós evitar esse tipo de negócio. Agora, a denúncia realmente a gente tem, o vereador Dario tem razão, mas nem sempre é da forma como expressa, né? Ou como fala.
E a Marisa realmente tem razão nesse sentido, porque se a pessoa já está munida de remédio, não tem necessidade de ficar abastecendo, né, estoque em casa porque vence. E não tem sentido. Então, obrigado, senhor presidente. Presidente, Até só complementar aqui sobre essa informatização, outras cidades com patrocínio, Patos já tem. E eu creio que nós até estamos um pouco atrasados, mas no pronto-socorro é fundamental que isso também aconteça, porque chegar lá e ter aquela ficha manual não existe mais. Vou falar com o vereador Rodrigo. Presidente, quero aproveitar a oportunidade das funcionárias públicas aqui na farmacêutica aqui presente aqui na reunião da Câmara. Eu tenho uma indicação número 51 de 2017, foi dia 26 de janeiro de 2017. Tem moradores ali do bairro Videira, se eu não me engano é a rua de Mundo Daio, é a São Geraldo de Mundo Daio. Eles, para consultar no posto de saúde, eles têm que se deslocar no bairro Brasil Novo. Daqui indicação, né, que eu procurei, a secretária até então era Cristina, alegou que era um caso de número da demanda, que não conseguia atender todo mundo, só que a demanda também em Brasil Novo, segundo eles, é maior que a da Videira. Aí eu queria ver também, reforçar o ofício, reforçando esse pedido meu, que não justifica o pessoal morar a 2 quadras do bairro do Porto de Saúde das Piteiras, ter que se deslocar lá para o Brasil Novo para ser atendido pelo médico. Então eu gostaria o pedido dos moradores, que já me fizeram desde 2017, eu queria a casa fazer um ofício reforçando essa indicação minha. Gostaria de falar? Sobre território de cada PSF, eu gostaria que vocês pedissem outra verificação, porque por a gente ter inaugurado outras 2 unidades básicas de saúde, que é o Mangabeiras e a Tenente Adeli, foi todo reformulado o território na farmácia, que a gente atende, a gente tem acesso não só ao que é fornecido aqui em Coromandel, mas também em todo Minas Gerais. Todos os pacientes que são atendidos em Minas, eles são atendidos por um único programa, que é o CIGAF. Então, por exemplo, a gente tem muitos pacientes porque nós temos aqui mais de 100 medicamentos na nossa REMUME, que são os medicamentos da farmácia básica. Em contrapartida, em municípios vizinhos, tem REMUME de 24 medicamentos somente. Então, nós temos demanda aqui de pacientes de municípios vizinhos que vêm aqui para tentar pegar medicamento da nossa farmácia básica, que ela é melhor atendida, né? Vou falar que ela é 100%, né, atende na nossa população, mas ela atende melhor do que em outros municípios. Então, a gente tem acesso ao prontuário. Então, a partir do momento que a gente coloca o nome do paciente ou CPF, o Luciano sabe bem, porque ele busca muitos os medicamentos do paciente lá, a gente não atende sem documento, e a partir do momento que a gente busca o paciente, a gente acha ele onde ele estiver. Então, muitas vezes a gente atende aqui paciente de cidades vizinhas, que pegaram medicamento não ontem na farmácia, ele busca aqui aquele que não tem na cidade vizinha. Então, que assim, às vezes faltam as coisas, tira de glicemia, que foi o que você deu o caso desde agosto do ano passado, graças a Deus não houve mais faltas, então talvez foi um problema de logística, né? O horário, talvez o paciente foi no posto de saúde, talvez a fita dele tinha acabado, alguma coisa assim, eu não posso falar pelo posto, mas na farmácia básica, desde agosto do ano passado, todos os nossos pacientes que fazem uso de insulina têm sua tira garantida, conforme a legislação. Tá bom? Eu agradeço vocês. Obrigado, Marisa, por esses esclarecimentos. Gostaria de pedir à Secretaria da Casa que confeccionasse o pedido, reiterando aí ao secretário de Saúde, como solicitado pelo vereador Rodrigo. Com a palavra, o vereador Roberto. Boa noite, senhor presidente, mais vereadores, público presente. Gostaria de perguntar sobre os medicamentos, está faltando medicamento controlado, desde o ano passado. Eu não trouxe o nome dele, como sabia, mas essa paciente já tem bem uns meses que não recebe, e ela recebia, ela não pode ficar sem. Você sabe se já foi controlado? Depois eu te passo. Gostaria que você me passasse o nome, né? Porque muitas vezes a gente confundido o componente básico da assistência farmacêutica com o componente especializado. O componente especializado da assistência farmacêutica é atendido pelo Ministério da Saúde, né, pelo Estado, é um programa do Estado. E é pela farmácia da GRS de Uberlândia, né, todas as regionais de saúde é que atendem os pacientes, e nós muitas vezes somos confundidos a falta do medicamento do Estado com a falta do medicamento do município. Então o Estado atende pacientes de doenças especializadas e a gente faz
assim, não poderia chamar de favor, mas a gente faz esse trabalho para o paciente, é uma carona, né? O nosso motorista fica como responsável do paciente para ele não precisar se deslocar do nosso município até a GRS de Uberlândia para poder fazer a retirada desse medicamento. Então nós temos hoje, eu não posso falar em números, mas eu acredito que em torno de 40% dos medicamentos da Remeng, que é a lista do Estado, estavam faltosos até o mês de junho. Então o que ocorria? A gente pegava a prescrição do paciente para auxiliar o paciente, mandava o nosso motorista mensalmente na GRS Uberlândia, a gente faz isso todo mês, chega lá o medicamento não está disponível para retirada. Como o medicamento a gente busca e o paciente vem retirar conosco, muitas vezes ele confunde que essa falta do medicamento é nossa. Né? Então nós temos hoje alguns medicamentos controlados faltando no município, eu acredito que eles sejam 4, se eu não estiver enganado, quando a gente conversava aqui eu estava fazendo um cálculo, mas são medicamentos muito pouco prescritos e que estão em falta há mais ou menos uns 2 meses. Então eu acredito que esse que você está relatando, pelo tempo de falta, ele seja um dos medicamentos do Estado. Mas eu estou à disposição, gostaria que você procurasse para a gente tentar... Esse faltou no final do ano, né? No finalzinho do ano, aí passou, veio 2 meses, faltou, né? Aí agora a sogra dela me perguntou, só porque eu estou com o nome dele, mas não trouxe ele. E gostaria de saber se os mesmos medicamentos que uso aqui, por qual motivo que no Val do Espírito Legamático Coqueiro falta muito? Essas hipertensão, essas coisas. O que lá falta aqui? Lá falta. É os mesmos daqui. É aquilo que eu clarifiquei aqui para o nosso vereador aqui, Dario, que é o seguinte, existe a ata do Estado e o Estado acaba penalizando muito o município nessa compra de medicamento. Ele fez em 2016 um projeto de regionalização, onde ele obrigava não, porque ele dava 35 centavos a mais por habitante se a gente comprasse unificado. Então todo mundo compra numa ata estadual. Então o Estado faz uma ata, os municípios que assinaram essa regionalização compram dessa ata estadual. A gente só pode comprar fora dessa ata se o nosso medicamento for mais barato, que é muito difícil. Vou fazer uma ata aqui para comprar para um município, enquanto o Estado compra para mais de 800, né? Então com certeza a gente acaba comprando um pouquinho mais caro. A gente participa dessa ata do Estado, mas a gente tem o cuidado de ter uma ata do município que dê suporte para a gente, para quando o medicamento não estiver disponível para compra através da ata do Estado, a gente poder pedir da nossa ata do município. E a própria falta do medicamento na ata do Estado já justifica que a gente talvez compre ele até um pouquinho mais caro no nosso município. Então a gente tem essas 2 atas e a gente trabalha né, com as 2 ao mesmo tempo, então eu sempre já está tomando esse cuidado, é dinâmico. Então, se tem um medicamento na ata do Estado, a gente compra pelo Estado. Se não tem, a gente pede pelas nossas distribuidoras uma compra própria, para poder ter o abastecimento do medicamento no município. Então, por isso que muitas vezes é provável que falte o medicamento no município, né? Eu não sei te falar do caso específico, porque talvez eles não tenham essa ata do município, né? Não tomem esse cuidado do município fazer sua compra. Obrigado, Marisa. Vamos dar sequência então à nossa reunião. Colocando aí o projeto de lei 012/2019 para que sejam dados pareceres, tanto da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, como de Orçamento e Tomada de Contas. Com a ausência do vereador Daniel, o vereador Jacinto sendo suplente, ele pode dar o parecer, então, pelas 2 comissões. Vereador Dario, vereador Vicente e vereador Jacinto. Presidente, opino pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei, assim como pela adequação financeira e orçamentária. Também, senhor presidente, opino pela adequação financeira e orçamentária e pela constitucionalidade e legalidade do referido projeto. Acompanhe o voto dos colegas. Vereador Luiz. Presidente, também voto pela legalidade e constitucionalidade do projeto. Então, o projeto encontra-se apto para discussão. Não havendo discussão, o projeto em votação. Vereador Carlos Amado. A favor, senhor presidente. Vereador Rodrigo. A favor, presidente. Vereador Roberto. A favor. Vereador Luciano. A favor, presidente. Vereador Manezinho. A favor. Vereador Renato. A favor, presidente. Vereador Jacinto. A favor, presidente. Vereador Dario. A favor, presidente. Vereador Luiz César. A favor, presidente. Projeto aprovado com todos os presentes em primeira votação. Segunda parte, discussão e única votação. Solicito o senhor secretário que faça a leitura das indicações legislativas. Indicação 86/2019, serviço de terraplanagem no assentamento Recanto dos Pássaros. Objetivo de fazer um campo de futebol society lá no assentamento. Vereador, presidente Fernando Breno e vereador Rodrigo Soares. Indicação 87/2019,
instalação de Mataburgo, na Fazenda Senhor Pedro, cunhado do Senhor Pereira, na região de Santo Inácio, vereador Rodrigo Soares. Indicação 88, retirada de entulho na rua principal do Lagamar dos Coqueiros, vereador Roberto Ramos. Indicação 89, destinação e liberação em caráter de urgência dos recursos financeiros inerentes à emenda impositiva da saúde, de minha autoria, constante no orçamento anual municipal de 2019, para a reforma do posto de saúde do distrito da Lagamar dos Coqueiros, vereador Roberto Ramos. São só essas, secretário? Ausência do presidente e o vice assume. Os vereadores que forem favoráveis a essas indicações permaneçam como estão. Indicações aprovadas. Peço ao secretário que leia para nós agora a moção de aplauso 028. Moção de aplauso 028/2019. Um voto de aplauso aos diretores e vice-diretores das escolas estaduais de Coromandel, eleitos e ou indicados no dia 17 de junho de 2019, a saber, Escola Estadual Joaquim Botelho, Ednei William de Miranda, diretor, Carlos André Matias Pereira, vice-diretor, Janaína Junqueiro Valasco Covinel, vice-diretor. Escola Estadual Aliderval, Vera Nils Pereira, diretora, Carlos Hernando Pereira, vice-diretor, Versão de Fátima Castro, vice-diretora. Escola Estadual Osório Moraes, Wanda Terezinha Alves Ferreira, diretora, Maria Dark de Alcântara, vice-diretora. Escola Estadual Carinho do Lar, Vanderleia Maria da Cruz, diretora, certificada pela SRE. Escola Estadual Zanil de Aguiar, Cátia Ciomara Garcia, diretora, indicada pelo colegiado escolar. Escola Estadual São Geraldo, Marcos Roberto Mazieiro, diretor. Escola Estadual Padre Lázaro Menezes, Rita de Cássia Rodrigues. Escola Estadual JJ de Assunção, Rodrigo Rodrigues de Freitas Brandão, certificado pela SRE. Vereador Daniel Flávio Carneiro Covinel. Ausência do autor, consulta ao plenário. Aqueles que forem favoráveis dessa moção de aplauso permaneçam como estão. Moção de aplauso aprovada. Peço ao secretário que dê agora o pedido de informação. Pedido de informação 026/2019. Quantas pessoas foram aprovadas e quantas foram contratadas para ocupar cargos previstos no concurso público 01/2018, relacionando suas classificações e respectivos nomes. Vereador Fernando Breno. Obrigado, vice-presidente. Se todos os vereadores concordam com o pedido de informação, permaneçam como estão. Pedido aprovado. Terceira parte, oradores inscritos. Na ausência da oradora Iris Janaína, convido o vereador Renato Alves Ferreira. Presidente, questão de ordem. A gente podia fazer a segunda sessão extraordinária para depois a gente entrar no expediente. Poderia ser? Presidente, Vamos ouvir o vereador. Porque eu estou elaborando um requerimento e eu gostaria de estar com eles em mãos quando eu fosse usar a tribuna. Eu vou deixar para a próxima reunião. Ok. Já pode dar o andamento na extraordinária. Então, obrigado, presidente. Tá bom. Não havendo oradores inscritos, declarei encerrada a 16ª reunião ordinária e convoco imediatamente para a 6ª reunião extraordinária, para que possamos apreciar os projetos de lei 012/2019, 081/2019 e 002/2019. Se todos os vereadores concordam com as primeiras votações que foram realizadas, permaneçam como estão. Projetos, então, aprovados por todos os presentes. Com a palavra o vereador Jacinto, em seguida o vereador Dario. Presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, estou com moção de aplauso desde o segundo mês desse ano, pedir à Secretaria que proceda a entrega na próxima reunião, não sei como Vossa Excelência tem programado, né? Aí eu já até pedi assessoria, eu vou pedir ao presidente do grupo para ver se a gente consegue entregar. Acho que eu tenho uma ou duas só moções. A gente não passa o momento, né? Não, sem dúvida, a nossa ideia realmente era entregar esse mês. Vou até pedir para a assessoria da casa que faça esse trabalho para a próxima semana, a gente consiga tentar entregar o máximo de moções possível, porque realmente senão perde aí um pouco do time da questão. Com a palavra o vereador Dario. Presidente, eu queria aqui fazer um alerta à administração municipal, mais especificamente a senhora prefeita. Eu soube que o Ministério Público vai destinar uma verba, se é que já não destinou uma verba, para fazer um asfalto aqui no Distrito Industrial.
esse valor é em torno de R$ 1.200.000. E que há uma certa tentação da administração de considerar isso como uma receita corrente. Quer dizer, prefeito, que isso é pedalada fiscal. Pedalada fiscal tirou a Dilma Rousseff da presidência da República. Então não tente fazer isso, porque isso é mascarar a contabilidade do município, e eu quero dizer que eu não vou tolerar esse tipo de procedimento. Então fica aqui o meu alerta, porque considerar isso como uma receita corrente e melhorar eventuais índices, né, de gastos com o pessoal, ou mesmo para outras finalidades, isso não é correto, eu não admito isso, não vou admitir isso. Então estou dando um alerta aqui, presidente, para que não cometam essa sandice de fazer dessa forma. Só isso, presidente. Com a palavra o vereador Carlos Amaro. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, público presente, imprensa escrita, falada, televisionada, que nos acompanham pelas redes sociais. É só um reforço aqui ao que o vereador Dario manifestou e também o vereador Renato Alves Ferreira. Foram muito felizes com relação aí ao projeto de lei que acabamos de aprovar aqui, como urgência, né, sobre o aumento dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal. Todos foram unânimes, votaram a favor, merecido. E também eu quero, como vereador, e estou voltado sempre aos servidores municipais, com relação aí, reforçar aí a preocupação de todos nós, principalmente a minha, com a demora, né, da vinda do projeto de lei para aumento dos vencimentos dos nossos servidores municipais. Ontem completou-se 2 anos e meio de administração, nada chegou até aqui. Então, se nós votamos aqui o aumento dos servidores municipais do Legislativo, porque também a gente está com essa preocupação, porque senão eles vão deturpar a nossa imagem aí, dizendo, votaram os salários dos servidores da Câmara Municipal e quanto ao nosso salário do município. Então, estou realmente preocupado, passaram-se 2 anos e 6 meses, nada foi manifestado, nada foi cogitado com relação a esse aumento salarial. Então, a preocupação é muito grande, podemos ter certeza que eles irão questionar a gente lá na rua, aqueles que depararão com nós, aqueles que têm uma intimidade próxima com cada vereador, eles irão cobrar. Reforço então as palavras, endosso as palavras do vereador Renato, do vereador Dario, é uma preocupação muito grande e o tempo vai passando, o ano que vem já tem eleição municipal e o servidor municipal está no esquecimento. Diga-se de passagem, como o vereador Rodrigo falou, que tem um salário que está quase não tem salário mínimo. Também é uma preocupação grande, os motoristas ganhando R$ 1.200, R$ 1.300, motorista que tem um trabalho de levar pacientes a outros estados para tratamento de saúde realmente mais acentuado. Então, eu mostro aqui também a minha preocupação e tomara a Deus que realmente o Executivo possa ter ainda em bom tempo o bom senso de enviar a essa casa um projeto de lei para dar o aumento dos vencimentos aos nossos servidores municipais. É só. Muito obrigado, senhor presidente. Muito oportunas as suas colocações, até para esclarecer a população que nós, enquanto vereadores, e nem o presidente da Câmara, nem a mesa diretora, tem a competência de propor o projeto de reajuste para os servidores públicos. Em 2018, nós tivemos 79 milhões de orçamento. E agora, em 2019, nós teremos 100 milhões de orçamento e 45% com gasto com o pessoal. Já tinha passado de hora que esse projeto chegasse aqui à Câmara Municipal. São gastos, dinheiros, recursos em áreas que são desnecessários e o servidor público está totalmente lesado por essa gestão. Então, os vereadores aqui defendem isso, mas quero deixar claro para a população de Coromandel, não somos nós que alteramos a lei. E se algum vereador aqui falar que vai propor um projeto de aumento, ele está ferindo a lei de responsabilidade fiscal e a nossa Constituição Federal, porque trata-se de um vício de iniciativa. Essa iniciativa é privativa do Poder Executivo, está estancado tanto
na lei orgânica do município como na Constituição Federal. Só para esclarecer. Com a palavra, vereador Jacinto. Senhor presidente, eu queria também comungar as palavras dos colegas vereadores. Realmente é necessário, né? E nós não temos medido esforço, nós que somos da base do prefeito, de cobrar dela. Né? Desde o ano passado a gente tem cobrado. Mês passado nós tivemos a oportunidade de conversar também, disse que ia analisar. Então a gente aproveita essa oportunidade, nesse momento que a Câmara está aí dando esse aumento aos servidores, né, para a gente pedir ao Poder Executivo que sensibilize a causa dos servidores, realmente a nossa procura aí dentro do município, nos bairros, nos distritos que a gente anda, a cobrança é grande, né, dos servidores públicos que estão aí há 2 anos e meio sem aumento, e realmente as coisas hoje estão muito caras, né, tem aumentado a cada ano. Hoje vai com R$200 no supermercado, você não faz praticamente nada. Então, assim, realmente está muito difícil, né? A gente sabe que os servidores, o salário é muito baixo, né? Visto que no nosso município a renda per capita é baixa, mas nós aí temos que lutar, e como vereador desse município já não pode faltar o apoio aí aos nossos servidores públicos efetivos do nosso município. Nós temos cobrado sempre, né? Nós não temos tido êxito ainda, mas vamos continuar nesse sentido e continuar com esse pensamento positivo, que nós vamos aí conseguir dar esse aumento significativo para os nossos servidores ainda desse ano, se Deus quiser. Antes de passar a palavra ao vereador Luiz César, eu não conversei ainda com os outros colegas vereadores, nem com a mesa diretora, mas a minha vontade é de trancar a pauta, de não votar nenhum projeto até que chegue para nós o reajuste de servidor público. Só que a gente tem que ter muita responsabilidade, de repente chega um projeto importante para o município e ele fica travado. Mas a minha vontade, eu acho que a maioria dos vereadores, é que a gente não votasse nada. Então vamos aguardar esse mês de julho. Se até agosto não acontecer nada de diferente, nós podemos tomar algumas medidas drásticas. Com a palavra, o vereador Luiz César. Presidente, o assunto que eu quero falar aqui, só para deixar registrado, é que a semana passada, não tenho em mãos aqui, mas posso trazer nas próximas reuniões, chegou notícia de um parecer do ministro Barroso favorável a um processo do ex-prefeito Osmar Martins, que estaria inelegível por um período de 8 anos, e teve um parecer do ministro Barroso que retirou da sentença, não sei se seriam essas palavras, porque eu não sou da área, mas essa questão da inelegibilidade do ex-prefeito Osmar. Não que ele seja candidato a prefeito nas próximas eleições, ainda não está no momento de ser definido, mas também não deixa de ser um concorrente. E talvez com o aumento da concorrência, talvez esse aumento venha. Então vamos aguardar esse mês de julho, e também concordo com a sugestão do presidente da gente trancar a pauta, mas ter o cuidado dos projetos que realmente vão afetar diretamente a população. Bem, sou favorável a essa sugestão do presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, nosso colega vereador. Não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa nossa 6ª reunião extraordinária e convido a todos para as orações finais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Gaspar Bertoni, São Vicente de Paulo, Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permaneceis para sempre.